Queira abrir a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler na minha versão revista e atualizada. Você, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Romanos capítulo 8, nós vamos ler os versículos de 1 a 11, mas vamos refletir antes de participarmos da ceia nos primeiros versículos deste capítulo. Está escrito assim na palavra de Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do Espírito que em vós habita. Até aqui. Uma das coisas, meus irmãos, maravilhosas na mensagem do Evangelho, na mensagem cristã, no cristianismo, uma das coisas maravilhosas é que Deus perdoa pecados. Este é um dos aspectos que torna o cristianismo exclusivo. Só o cristianismo fala disso. Somente o cristianismo anuncia o perdão de Deus para pecadores arrependidos. As religiões criadas pelos homens, todas elas têm algo em comum. É a tentativa de salvar o homem por sua própria força, por seus próprios méritos. As religiões estabelecem então a salvação pelo mérito, por aquilo que alguém é capaz de fazer. Basicamente, pesa-se na balança aquilo que as pessoas fazem. Ou então pegam as obras das pessoas, o que as pessoas podem realizar, e colocam na balança, e aquilo que for mais pesado determinará a salvação daquele indivíduo. Se as boas obras foram mais pesadas que as más obras, ele é salvo. Mas se as más obras forem mais pesadas que as boas obras, ele é condenado. Isso basicamente resume as religiões humanas, as religiões criadas pelos homens. E isso se aplica até mesmo para aqueles que não têm religião. Talvez você pergunte, mas o pastor, e aquele que não tem religião? Esse princípio também se aplica na vida dele. Até os ateus também vivem com base neste princípio. Eles não creem na existência de Deus, eles não creem que Deus existe, não creem que Deus vai operar um julgamento um dia para todos os seres humanos, eles ignoram por completo a existência de Deus, mas eles vivem vidas baseadas em méritos. Neste caso, não haverá no conceito deles um julgamento feito por Deus, mas eles creem num julgamento feito pelos homens. Como as pessoas vão os enxergar? Se forem tão bons, as pessoas reconhecerão neles boas atitudes e os tratarão com respeito, com dignidade, e serão assim julgados bons pelas pessoas. Mas se forem maus, serão julgados maus pelas pessoas. Então até mesmo alguém que não conhece a Deus e nem crê que Ele existe, vive com base na meritocracia. É o que você faz,
que determina se você é bom ou não, se você deve ser respeitado pelas pessoas ou não. E nas religiões do mundo, nas religiões criadas pelos homens, também o mesmo princípio. Se você for bom, você vai ser aceito. Se você não for bom, você vai ser rejeitado. Então, todo pensamento humano está baseado no mérito. Faça o bem e você vai ser salvo. Você não será condenado. Isso determinará a sua salvação. Então isso tem um outro aspecto. Como que alguém é salvo? Aí tem que ver quantidade. Aí vamos fazer uma somatória. Vamos ver o peso. Vamos ver a porcentagem. Não é? Então vai depender da porcentagem. Se a porcentagem das suas boas obras for maior do que as suas más obras, você é salvo. Caso contrário, você é perdido. Então, a porcentagem vai determinar o resultado. E isto se encaixa perfeitamente na mente humana. É lógico para o ser humano. Qualquer ser humano entende isso. Mas está perfeitamente justo. Pesa-se numa balança e aí faz o cálculo lá e vê se a pessoa é digna de respeito ou digna de salvação, no caso de alguma religião criada pelos homens. É justo. Parece lógico isso. Parece que não tem nada de errado nisso. Não é verdade? Até mesmo na nossa mente, nós que já entendemos o Evangelho, quando a gente pensa como uma pessoa comum, fala, mas isso é justo, está certo, tem que ser assim mesmo. Está perfeito. A pessoa vai decidir. Se ela fizer coisas boas, salvo. Se não fizer, perdido. Perdição, condenação eterna. Mas como nós lemos em Isaías capítulo 55, versículo 8, neste culto, Deus diz que os pensamentos dele não são como os nossos pensamentos. Ele não é como nós. A justiça dele não é como a dos homens. A justiça de Deus é completamente diferente. Esta não é a lógica de Deus. Esta não é a forma de Deus pensar. Não é assim que Deus considera alguém salvo ou perdido. Deus não pesa na balança. Deus não faz porcentagens. Deus não considera quantidade. Sabe por quê? Porque Deus só aceita perfeição. Deus só aceita 100%. Deus não aceita nada menos do que 100%. Deus não trabalha com quantidades, Deus não trabalha com porcentagens, Deus só trabalha com absoluto. Deus só trabalha com totalidade. Deus não vai julgar ninguém com base em quantidade de coisas boas que ele possa ter feito. Porque Deus é santo, perfeito, puro, justo, e ele só aceita aquilo que é igual a ele. Ele não baixa o seu padrão por nada. É só o que é igual a ele é que vai ser salvo. Se não for igual a ele, não vai ser salvo. Deus só aceita 100% de perfeição. Se Deus fosse seguir a lógica humana, vamos imaginar que Deus fosse pensar como nós, e Deus fizesse exatamente isso. Não, vem aqui, deixa eu pesar suas obras, deixa eu ver aqui. Bom, você tem aqui 60% de boas obras e você tem aqui 40% de más obras. Opa, então você está salvo, por favor, venha. O que Deus estaria fazendo? Ele estaria recebendo 40% de pecado. Percebam? Ele perderia sua perfeição, ele perderia sua santidade, por aceitar 60% de coisas boas. O que ele vai fazer com os outros 40%? Ele receberia os outros 40%, ele se contaminaria com os 40%. É por isso que Deus não aceita assim. Deus só aceita 100%. Se ele fosse considerar as nossas boas ações, e se porventura elas fossem maiores do que as más ações, Deus receberia nossas más ações, ainda que menores, e nisso ele seria contaminado. Ele já não seria santo, já não seria puro, já não seria justo, já não seria perfeito, porque no céu dele só entra a perfeição. Por isso é que nós cantamos aqui, né? Alvos mais que a neve. É assim mesmo o padrão de Deus. Ele só aceita
100%. Ainda que fosse 99% de perfeição, ele não aceitaria. Ele só quer totalidade, porque Deus só trabalha com absoluto, Ele só trabalha com perfeição completa, com totalidade. Então o que Ele fez? Ele providenciou um meio por sua graça, por sua misericórdia, Ele providenciou um meio de que nós pudéssemos ter 100% de perfeição perante Ele. Ele providenciou um meio para nos perdoar de todos os nossos pecados. Todos. Para que todos os nossos pecados fossem tratados por Ele, para que nós pudéssemos ser iguais a Ele. Essa é a lógica de Deus, esse é o caráter de Deus. Deus providenciou um meio de perdoar todos os nossos pecados, porque Ele é um Deus perdoador. Só o cristianismo tem essa mensagem, só a mensagem do Evangelho fala isso. O cristianismo proclama a salvação por meio do perdão de pecados. E é isso que diz o Salmo 103. Você não precisa abrir, eu quero apenas citar para você algumas passagens do Salmo 103. O Salmo 103 vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara a tua alma, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Porque o Senhor é misericordioso, compassivo, benigno, longânimo, assaz benigno. Esse é o nosso Deus. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse é o nosso Deus. Pois assim como o céu se alteia acima da terra, assim o Senhor é grande para com os que o temem. A misericórdia do Senhor é assim para com aqueles que o temem. E assim como o Ocidente está distante do Oriente, assim Ele lança de nós os nossos pecados, as nossas transgressões. Veja, Ele afasta por completo de nós as nossas transgressões. Sabe o que é isso? É o perdão de Deus, é o perdão do Senhor. E aí naquele salmo, o salmista vai dizer: como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Porque Ele tem um caráter perdoador. Deus perdoa pecados. No Salmo 130, versículos 3 e 4, o salmista vai dizer: se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Deus é perdoador, e o perdão de Deus, meus irmãos, Ele é absoluto, Ele é total, Ele é permanente e Ele é irrevogável. Por isso é que Ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus não trabalha com mais ou menos, Deus trabalha com absolutos, e esse é o perdão de Deus. Por isso o cristianismo é contrário à lógica humana. O cristianismo se difere da lógica humana. Aliás, o cristianismo destrói a lógica humana. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e trazer e trazer todo o conhecimento de Deus, e trazer em obediência todo o pensamento cativo a Cristo. Então o que ele diz? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sabe o que o cristianismo faz? O cristianismo destrói as fortalezas da lógica humana. O cristianismo destrói sofismas humanos. Sabe o que é sofisma? Sofisma é justamente, no grego, a palavra sofisma é lógica. É de onde nós tiramos a nossa palavra lógica, as coisas que se encaixam na mente humana. Aquilo que se encaixa na mente humana é totalmente diferente daquilo que está na mente de Deus. Então Deus vem com o Evangelho e destrói aquilo que o homem pensa que é certo.
Ele destrói aquilo que uma pessoa viveu a vida inteira pensando que era certo. Eu vi uma ilustração outro dia sobre conversão que eu achei muito interessante. Foi perguntado para um convertido e disse assim: o que você pensa agora que você se converteu? Como que é? Ele falou: sabe o que é uma coisa estranha, rapaz? Sabe o que é você passar a vida inteira torcendo para um time de futebol, depois você descobre que era um time de basquete? Eu achei interessante a forma dessa pessoa comparar a conversão. Eu passei a vida inteira pensando que eu estava certo, e quando eu vi eu estava errado. É isso que é destruir sofisma. É isso que o cristianismo faz. Ele destrói a lógica humana. Então, através do evangelho, ele mostra que tudo aquilo que o homem sempre pensou que era certo, na verdade está errado. Está quebrado agora com o entendimento que eles têm em Cristo. Ele mostra que tudo aquilo que para ele era justo, agora ele descobriu que é injusto diante de Deus. Ele mostra que tudo aquilo que parecia ser lógico, agora é ilógico, porque Deus só aceita perfeição total. Deus não aceita nada menos do que 100%. Essa é a exclusividade do evangelho e só o cristianismo possui esta mensagem. Em Cristo Jesus nós temos o absoluto. Em Cristo Jesus nós temos a totalidade. Em Cristo Jesus nós temos certeza. Em Cristo Jesus nós temos esperança. E Paulo começa a falar sobre isso aqui no capítulo 8 de Romanos. Na verdade, ele vem desenvolvendo a salvação desde lá do capítulo 1. Lá no capítulo 1 ele disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se manifesta no evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa é a justiça de Deus proposta no evangelho. Então lá no capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo começa a dizer que Deus está irado com toda a humanidade, porque toda a humanidade ignora Deus. Pensam que tudo que existe veio do acaso, não foi criado por Deus, não foi feito por Deus, e por causa disso adoram a criatura no lugar do Criador. É a conclusão que todos chegam: adoram as coisas criadas e não o Criador de todas as coisas, e por isso Deus está irado. Ele começa falando no capítulo 1 que Deus está irado com toda a humanidade e que todo mundo deve se calar diante de Deus, porque todo mundo é culpado diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Essa é a conclusão que se chega. Todos pereceram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas Deus manifestou a sua justiça através do evangelho. Ele promoveu uma maneira, ele propôs uma maneira, está escrito em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 24. Deus propôs uma maneira para que ele pudesse perdoar os pecadores arrependidos e não os lançar na eternidade sem ele, não os condenar. Ele propôs um meio para que ele pudesse perdoar. A proposta veio dele, a solução veio dele, ele mesmo fez tudo isso, para que aquele que está arrependido possa ser perdoado e ser salvo. E então no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai apresentar Abraão e Davi como exemplos de pessoas que creram e por isso foram salvos. E aí ele vai dizer que assim aqueles que creem em Jesus Cristo, que ele morreu por nossos pecados e que ele ressuscitou dentre os mortos, são salvos e declarados justos por Deus. Então no capítulo 5 ele vai dizer: justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu acesso a esta graça na qual estamos firmes. É assim ele fala no capítulo 5. Então Jesus é apresentado como a solução para que Deus pudesse perdoar pecadores. Em Cristo Jesus agora nós temos paz com Deus, nós estamos perdoados. No capítulo 6 ele vai dizer que porque eu estou perdoado, eu não vivo mais agora nos meus desejos. Eu venci o pecado, eu tenho vitória sobre o pecado, de forma que o pecado já não terá mais domínio sobre nós, e andamos assim então em novidade de vida. Nós vivemos agora debaixo do senhorio de Cristo, não mais do senhorio do pecado. É o que ele diz no capítulo 6. No capítulo 7 ele vai dizer que a lei de Deus não tem mais poder para nos condenar. A lei serve apenas para revelar aquilo que nós somos. O apóstolo Paulo diz no capítulo 7, versículo 7, eu não saberia que eu cobiço se a lei de Deus não dissesse, não cobiçarás. Essa é a função da lei de Deus, revelar que eu preciso de salvação. E aí o apóstolo Paulo então diz, agora eu sou salvo, mas sendo salvo tem uma luta acontecendo dentro de mim. Há uma luta acontecendo dentro do crente. É o que ele passa a dizer no capítulo 7, a partir do versículo 15. Gostaria de ler e que você acompanhasse na sua Bíblia. Ele vai dizer, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir.
Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então ele está dizendo que agora como salvo ele tem essa luta trabalhando dentro dele, essa guerra acontecendo dentro dele, de forma que ele quer fazer o certo, mas tem hora que ele não consegue. Ele quer agradar a Deus, ele deseja agradar a Deus, e aí ele não consegue, ele descobre que o pecado ainda está lá dentro dele. Essa é a luta do crente. Então ele diz, eu sou um miserável, porque eu quero fazer certo, mas eu erro, eu não consigo fazer, então eu encontro a lei de que o pecado habita em mim. Que miserável homem que eu sou, quem me livrará disso? Aí ele diz, graças a Deus, por Cristo Jesus. Ele vai me livrar disso. E aí, irmãos, aí é como se ele estivesse explodindo no capítulo 8. Ele diz assim, essa é a minha luta. Eu quero fazer o certo, mas encontro o pecado em mim. E eu já nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, mas eu tenho uma certeza. Eu tenho uma esperança. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para mim. Não há nenhuma condenação. Eu estou livre agora. Eu estou perdoado por Deus. Nós lutamos contra os nossos pecados, meus irmãos. Às vezes nós caímos, aí nós sofremos por causa disso. Às vezes até choramos, porque nós não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer para que Deus fosse glorificado, para que Deus fosse honrado. E aí temos um sentimento mau, nos sentimos miseráveis por causa disso, porque sabemos que deveríamos estar agradando a Deus o tempo todo, mas caímos muitas vezes. Que miseráveis que nós somos! Mas nós temos uma certeza, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o que ele diz? Todo aquele que está em Cristo Jesus está perdoado por Deus. Todo aquele que está em Cristo Jesus está perdoado por Deus. Todo aquele que está unido com Cristo pela fé não tem mais nenhuma condenação contra si mesmo. Ele está totalmente, irrevogavelmente perdoado por Deus. Todos os seus pecados do passado, do presente e os que você ainda vai cometer no futuro estão totalmente perdoados por Deus, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Este é o perdão de Deus para todos nós, não depende de nós. Deus não analisa por aquilo que nós fazemos, pela quantidade de boas obras que nós podemos apresentar para Ele. Ele não analisa assim pelas coisas ruins que nós fazemos, é por causa de Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação sobre ele. Já estamos perdoados. Já temos o perdão de Deus. Todo aquele que está em Cristo Jesus não tem pendências com Deus. É isso que significa. E aí o apóstolo Paulo diz por que não tem pendências? Por que ele está perdoado? Por que Paulo faz essa afirmação aqui? Por que ele está perdoado? Primeiro, irmãos, ele está perdoado porque a ação do Espírito o livrou, a ação do Espírito Santo o livrou do poder do pecado. É o que ele diz no versículo 2. Ele diz, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito da vida? Isso se refere ao poder do Espírito Santo de dar vida àquele que estava morto. É o poder do Evangelho, é a ação do Espírito Santo.
Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo. Andávamos segundo as inclinações da nossa carne e dos nossos pensamentos. Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, éramos dignos de receber a ira de Deus sobre nós. Deus estava irado conosco, mas o Espírito Santo veio e nos concedeu vida. Sabe o que ele quer dizer quando ele diz o espírito da lei, o espírito da vida? A lei do espírito da vida significa que quando você ouviu o evangelho, quando alguém anunciou o evangelho para você, quando seus ouvidos escutaram a mensagem do evangelho, o Espírito Santo veio, abriu seu entendimento, transformou você e deu a você condição para que você pudesse entender aquilo que você ouviu. Essa é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo levou você a compreender a mensagem do evangelho, para que você pudesse entender que de fato você estava condenado, que de fato você tinha que ser condenado eternamente, mas que se você reconhecesse isso, se arrependesse e colocasse a sua fé em Cristo Jesus, você seria perdoado por Deus. Esse é o Espírito da vida. É isso que o Espírito Santo faz. Essa é a lei do Espírito da vida. Jesus disse que é o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Porque você não acreditava em pecado. Você não acreditava que havia um padrão justo e perfeito, que somente Deus aceitaria este padrão justo. Você não pensava assim, você não acreditava nessas coisas. Você também não acreditava que um dia Deus vai julgar todos os seres humanos. Cada alma desse mundo terá que prestar contas para Deus da sua própria vida. Você não acreditava nessas coisas, mas o Espírito Santo veio, abriu seu entendimento e convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Isso é exemplificado, meus irmãos, em Ezequiel capítulo 37. Está exemplificado lá. Ezequiel capítulo 37, você se lembra da história? Deus leva Ezequiel a um vale onde havia ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel: o que você está vendo aí? Eu estou vendo um vale cheio de ossos e eles estão sequíssimos. Aí Deus diz assim: você crê que estes ossos podem viver? Ele disse: Senhor, tu sabes. Aí ele diz: profetiza aos ossos secos. Fala com eles. Fala a minha palavra para eles. E aí Ezequiel vai e fala com ossos secos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando Ezequiel falou, Ezequiel começou a ver osso batendo com osso. Ele começou a ver tendões surgindo, pele cobrindo aquela carne. E aí ele diz: eles estão vivos? Profetiza ao Espírito que o Espírito entre neles. E aí ele profetizou, o Espírito veio, entrou neles e eles se colocaram de pé. Você sabe quem era você espiritualmente antes de você ouvir o Evangelho? Você era um osso seco. Eu e você. Nós éramos como ossos secos, não havia vida em nós espiritualmente falando. Mas alguém como Ezequiel veio e pregou para nós. Anunciou o Evangelho para nós. E aí o Espírito Santo veio, entrou em nós e nos fez ficar de pé perante aquela mensagem. Foi o dia da nossa conversão. Foi o dia que nós fomos salvos por Cristo Jesus. O mesmo aconteceu conosco. Então Paulo está dizendo aqui que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Foi o dia que o Espírito Santo nos salvou. A nossa salvação se deu pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E então ele diz que isso nos livra da lei do pecado e da morte. Agora, se a lei do Espírito da vida é o Evangelho, que o Espírito Santo nos levou a entender pelo poder dele, o que é a lei do Espírito, a lei da morte? A lei do pecado e da morte que ele diz no capítulo 2. Meus irmãos, a lei do pecado e da morte aqui não é a lei de Deus. Não é a lei de Deus que ele está falando aqui. A lei do pecado e da morte aqui, irmãos, é a lei do pecado e da morte. A lei de Deus é sempre lei de Deus, que é santa, boa e justa, ele diz em Romanos capítulo 7. Aqui é a lei do pecado e da morte.
Lei aqui, na verdade, é um princípio dominante. É a lei do pecado que estava em nós antes da nossa conversão. É o que ele disse no capítulo 7, versículos 22 até 24, lendo novamente. Veja o que ele diz no capítulo 7, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a lei do pecado e da morte. É o princípio dominante do pecado. É o poder do pecado que conduz uma pessoa. Essa é a lei do pecado e da morte. E o Espírito Santo nos livrou dessa lei. Isso aqui fala do poder santificador do Espírito Santo. Nós estávamos, meus irmãos, presos ao pecado. É isso que fala a lei do pecado e da morte. Você sabe o que era a sua vida antes de Cristo? A sua vida antes de Cristo era ser dominado pelo pecado. O pecado dizia, faça isso, e você fazia. Por isso que aqui ele coloca o pecado como se fosse um ser ativo, um rei sobre a vida daquele que não conhece a Cristo, dirigindo a vida daquele que não conhece a Cristo. Por isso Jesus disse em João capítulo 8, versículos 32 e versículo 32 e versículo 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eles disseram, mas livres do quê? Nós não somos escravos de ninguém, por que precisamos ser livres? Aí Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O Evangelho nos livra deste poder, desta lei do pecado, deste princípio dominante. Por isso em Romanos capítulo 6 ele vai dizer, não reine portanto o pecado em vossos corpos, de forma que obedeçais às suas paixões. Nós estamos livres do poder do pecado. Esta é a diferença, irmãos, entre um salvo e um não salvo. O salvo está livre do poder do pecado. Ele está livre da lei dominante do pecado. Ele está livre desta lei do pecado e da morte. Este é o salvo, ele não está mais debaixo do pecado. Agora, quem é o incrédulo, quem é aquele que não é salvo? Ele está debaixo da escravidão do pecado. Ele vai pecar e pecar e pecar e só pecar. Porque é o domínio do pecado sobre a vida dele. E o pecado está arrastando ele, meus irmãos. Esse é o não salvo. Ele está debaixo da lei do pecado e da morte. O pecado está arrastando ele, levando ele para encontrar-se com Deus no dia do julgamento. Você percebe a liberdade que Deus te deu? Eu ouvi John Piper falando sobre isso, achei muito interessante. Talvez você ache que isso aí é apenas uma teologia, não é uma coisa que faz muita diferença. E aí John Piper usou uma ilustração interessante para mostrar que isso faz toda a diferença. Imagine que você tivesse que comparecer diante do juiz hoje. E o juiz dissesse para você, se você se arrepender e crer, eu te perdoo hoje. Hoje. De todos os seus pecados. Daqueles que você cometeu até hoje, daqueles que você vai cometer no futuro, do que você está cometendo agora. Eu te perdoo. E você vai sair daqui livre, livre na sua consciência, sem carga nenhuma, liberto pelo meu perdão. Você pode receber isso hoje. Agora, se você não quiser, se você quiser continuar tentando ser salvo por você mesmo, pelo seu próprio mérito, eu tenho uma outra proposta. Eu vou colocar um oficial de justiça na sua cola. E ele vai começar a anotar tudo o que você faz a partir de hoje. Ele vai anotar tudo o que você faz. E o seu julgamento só vai acontecer lá no futuro. E chegar lá nós vamos olhar a sua vida para ver se você tem salvação ou não. Faz diferença saber que eu sou perdoado hoje, irmãos? Sim ou não? Faz diferença saber que eu não tenho esse peso mais sobre as minhas costas, de ficar tentando eu mesmo acertar?
sem saber o que vai acontecer no futuro? Faz diferença ou não faz? É isso que ele está dizendo aqui. O Espírito de Deus, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. É por isso que nós estamos perdoados, não há pendências mais, não há nada para acertar com Deus naquele dia, tudo foi acertado na cruz de Cristo. Não há nenhuma pendência mais, nós estamos livres desta lei do pecado, mas quem não está em Cristo Jesus, quem não está unido a Cristo Jesus, está sendo arrastado por esta lei, e ele vai ter que prestar contas naquele dia, vai ter que se acertar com Deus naquele dia. Então o crente pode vencer o pecado, porque ele já foi perdoado. Esta é a justiça de Deus, esta é a vida justa que Deus promove em Cristo Jesus. Então por que nós estamos perdoados? Por causa do Evangelho. A lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, por isso nós estamos perdoados. Segundo, por que nós estamos perdoados? Porque aquele que está em Cristo Jesus é perdoado. Ele é perdoado porque Deus condenou Jesus em seu lugar. É o que Paulo diz no versículo 3. Ele diz assim: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Paulo vai dizer aqui que a lei de Deus não podia nos libertar do pecado porque ela estava enferma pelo pecado. A lei de Deus não podia nos salvar. A lei de Deus só tem uma função: apontar para nós que somos pecadores, que estamos fora do padrão aceitável de Deus. Esse é o propósito da lei. Então Paulo diz aqui que aquilo que a lei não podia fazer, o que Deus fez? Deus enviou seu próprio Filho. A lei não podia nos dar a salvação eterna, então Deus envia seu próprio Filho Jesus Cristo em semelhança de carne pecaminosa. Jesus não pecou. Jesus viveu neste mundo de uma forma perfeita e justa, mas ao olhar para ele, ele poderia ser, de uma certa forma, confundido com qualquer outro ser humano. Ele foi reconhecido na figura humana, ele foi visto como um ser humano. É nesse sentido que ele diz que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, mas não em carne pecaminosa. Jesus nunca pecou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai dizer que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, mas permaneceu sem pecado. Isaías capítulo 53, versículo 9, vai dizer que nunca uma palavra falsa foi encontrada na sua boca, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus nunca pecou, mas ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Por quê? Para que Deus condenasse na carne dele o nosso pecado, para que Deus castigasse nele o nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como os cordeiros no Antigo Testamento eram inocentes, Jesus veio como um inocente, como um justo, perfeito, para receber sobre si mesmo os nossos pecados. O que Deus fazia no Antigo Testamento? Deus aceitava o cordeiro para não matar o pecador. O pecador vinha, trazia o cordeiro, Deus recebia o cordeiro e o cordeiro era imolado, o seu sangue era derramado sobre o altar e Deus aceitava aquilo como uma expiação pelo pecado. E isso tudo apontava para quem? Para Cristo Jesus, que viria como um cordeiro inocente e receberia o nosso pecado. Jesus é o nosso substituto. Jesus é aquele que recebeu o pecado no nosso lugar. Então, para não nos condenar, o texto diz que ele condenou na carne de Jesus o nosso pecado. Por isso que já não há mais nenhuma condenação para nós. Por que não há condenação? Porque Deus castigou em seu próprio Filho o nosso pecado. Esse é o perdão de Deus, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que é para nós perdoarmos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E por isso que eu preciso entender o perdão de Deus. Como que é o perdão de Deus? Deus não perdoa pecados, irmãos, simplesmente ignorando ele. Deixa para lá. Simplesmente esquecendo o pecado. Não é assim que Deus perdoa pecados. Deus perdoa pecados quando sua ira é satisfeita. Deus perdoa pecados quando sua justiça é satisfeita. E como ele fez a sua justiça? Ele aplicou no seu próprio Filho.
Ele castigou Jesus no nosso lugar. Por isso Isaías 53 vai dizer que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por juízo opressor ele foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Quem se lembrou do Senhor Jesus Cristo? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do próprio povo dele. Pelo seu povo ele foi ferido. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, Isaías capítulo 53 vai dizer, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma na morte, como oferta pelo pecado de todo o povo. Ele verá sua posteridade e se dará por satisfeito, porque a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Você sabe o que Jesus está fazendo hoje, quando ele olha para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Ele se dá por satisfeito. Por que ele se dá por satisfeito? Porque ele carregou o seu pecado na cruz, e agora você está perdoado por ele. Ele verá o fruto do penoso trabalho de suas mãos, e se dará por satisfeito, porque ele deu a alma dele como oferta pelo seu pecado. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma, e ele vai ver muitos. Isaías 53 vai dizer que ele justificará a muitos e a iniquidade deles levará sobre si. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos, irmãos, o fruto penoso do trabalho de Jesus, e por isso Jesus está satisfeito. Nós somos o resultado daquilo que ele fez naquela cruz. Jesus recebeu a ira de Deus. Ele recebeu o castigo de Deus no nosso lugar. E o que é muito interessante, por isso que no Getsemane, então logo ele sai do cenáculo, e ele vai para o Getsemane junto com seus discípulos, depois de ter ensinado a eles sobre a ceia, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Quando ele sai do cenáculo, ele vai para o Getsemane, e quando chega no Getsemane, ele começa a orar. E ele pede a Deus. Ele disse, Senhor, afasta de mim este cálice sem que eu beba. 3 vezes ele pede. E por que ele pede isso? Ele pede isso porque os nossos pecados estariam sobre ele, e Deus derramaria a sua ira sobre ele, e Deus viraria o rosto para ele. O Salmo 69, versículo 17, que é um salmo messiânico, diz assim, não escondas o teu rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Era essa a oração de Jesus. Não vire o teu rosto de mim, porque eu estou muito atribulado. Responde-me depressa. E qual foi a resposta de Deus para ele? Você vai beber o cálice. Você veio para este propósito. Na sua carne será castigado o pecado do meu povo. Ele se fez pecado por nós. Então, irmãos, a ceia é uma dramatização disso. Quando nós estamos tomando a ceia, significa que nós estamos em Cristo, e todo aquele que está em Cristo é perdoado. Então, quem toma a ceia? Quem participa da ceia? O que significa a ceia? Lembra o que ele disse em João capítulo 6? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. A ceia é a expressão de que nós estamos em Cristo, estamos unidos a Cristo, e por isso estamos perdoados. A ceia é uma lembrança deste fato, de que quando nós nos alimentamos daquele pão, simbolicamente nós estamos nos alimentando do corpo de Cristo. Quando nós bebemos daquele cálice, simbolicamente nós bebemos do sangue de Cristo, o que significa, eu estou em Cristo, e por isso eu estou perdoado. Você está em Cristo, e por isso você está perdoado. Não há pendências entre você e Deus. Não pode mais haver pendências, porque você está em Cristo. E o que é comer uma coisa, irmãos? Hoje está na moda aí de vida saudável, né? O que dizem os estudiosos? Você é aquilo que você... Eu não sei aí, não é?
mas aqui é. Aqui você é aquilo que você come. Se você come o corpo de Cristo, se você bebe o sangue de Cristo, sabe o que você é? Cristo. Você é um com Ele, você se torna como Ele, essa é a ideia. É uma união tão intrínseca com Cristo, que você não pode ser condenado. Porque Ele carregou o seu pecado na cruz. Então nós estamos perdoados por causa do Evangelho, por causa do Espírito da lei da vida. Nós estamos perdoados porque o nosso pecado foi castigado em Cristo Jesus. Deus condenou na carne o pecado. E terceiro, irmãos, por que nós estamos perdoados? Porque todo aquele que está em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação contra ele. Porque a justiça de Cristo foi imputada a ele. É o que Paulo vai dizer no versículo 4. Ele termina o versículo 3 dizendo que Deus condenou em Cristo o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O preceito da lei se cumprisse em nós. O que ele está dizendo com isso? Porque a justiça foi imputada a nós. Essa é uma outra exclusividade do Evangelho. Só o Evangelho fala disso, só o cristianismo fala destas coisas. Nenhuma outra mensagem fala disso. O que Paulo está dizendo aqui é que o propósito de Deus ao condenar Cristo em nosso lugar foi também nos tornar aceitáveis perante Ele. Porque Deus não tem prazer em condenar o homem, Deus deseja salvar o homem. E então ele diz, a fim de que os preceitos da lei, ou o preceito da lei, se cumprissem em nós. Significa que nós em Cristo estamos perfeitamente adequados às exigências de Deus. Sabe o que isso significa? Que Deus olha para você agora, se você está em Cristo Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, colocou sua fé em Cristo Jesus, Deus olha para você agora, e Ele vê você como alguém, meus irmãos, isso é um milagre. Deus olha para você agora e Ele diz assim, essa pessoa nunca desobedeceu nenhum só dos meus mandamentos. Você está entendendo o que é a mensagem do Evangelho? Porque eu estou em Cristo, porque eu estou unido com Cristo, o preceito da lei se cumpriu em mim. Sabe o que é o preceito da lei? As exigências da lei de Deus, o padrão da lei de Deus, ele se cumpriu em mim. Então Deus olha para o Emílio, porque o Emílio está em Cristo, ele fala, ele nunca desobedeceu sequer uma vírgula da minha lei. Ele olha para o Davidson e fala, Davidson nunca desobedeceu nada da minha lei. Como é que ele pode ser condenado? Que outra mensagem fala disso, irmãos? Que outra religião fala disso? Que outra religião pode dar uma esperança como essa? De Deus olhar para mim agora e dizer, não, ele não pode ser acusado. É isso que ele vai falar no capítulo 8. Alguém disse, irmãos, que o capítulo 8 é o maior capítulo da Bíblia, não em tamanho, mas na sua explosão de esperança, na sua mensagem. O que ele vai falar no capítulo 8 de Romanos aqui, irmãos, é qualquer coisa espetacular. É sensacional o que ele vai dizer aqui, é fantástico o que ele vai dizer aqui, plagiando o Denis, né? Não tem palavras para expressar o que ele diz no capítulo 8 de Romanos. E por isso que ele começa assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus olha para mim agora, Ele me vê perfeito em Cristo Jesus. 100% das exigências da lei estão cumpridas em mim, porque eu escondi atrás de Cristo. E o que Ele vê quando Ele olha para mim? Cristo. Cristo Jesus. Ele vê Cristo, Ele vê a perfeição do seu Filho, a justiça de Cristo. E na verdade é aquilo que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o cristianismo, isso é a mensagem de Cristo. Nós refletimos agora o caráter de Deus. Deus não baixou o padrão. Ele não mudou uma vírgula da sua lei para que nós pudéssemos alcançá-la. Sabe o que Ele fez? Ele mandou o Filho dele para nos alcançar.
Ele mandou o Filho dele para viver a justiça da sua lei. E então ele substituiu. Ele pegou o meu pecado, castigou no Filho dele. E pegou a justiça dele, colocou sobre mim. E agora ele olha para mim: você está perdoado? Não tem pendências mais. E aí, meus irmãos? Quando alguém perguntar para você se você tem certeza da sua salvação, o que você vai responder? Eu estou me esforçando. Por favor, não diga isso. Você vai para o céu, e se você chegar lá no céu e disser que você foi porque você estava se esforçando, eu como seu pastor vou passar a maior vergonha lá. Não diga isso. Por que você tem certeza da sua salvação? Por que você tem certeza que se você morrer hoje, você vai estar com Cristo? No que está baseada a sua certeza? Por que você tem certeza que não há condenação para você? Por causa da graça, meus irmãos. Por causa do amor de Deus. Por causa da misericórdia de Deus. Por causa do perdão de Deus. Deus perdoa totalmente. Não há pendências. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Porque Cristo Jesus foi condenado no seu lugar. E porque a perfeição de Jesus foi colocada sobre você. Você é perfeito em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. E é por isso que nós temos a certeza de que o partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Deus perdoa pecados. Ele não tem prazer em nos condenar. Ele nos perdoa quando Ele enviou seu próprio Filho Jesus para sofrer no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar?